auxílio. Nesse momento tão especial, tão sublime, Senhor Deus, no culto ao Senhor, quando Deus fala ao nosso coração por meio da sua palavra. Que a instrução divina, Senhor, possa adentrar o nosso coração, que possamos, ó Senhor, ser submissos a essa palavra, Pai, e conformar a nossa vontade com a vontade do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, e que o Senhor esteja quebrando qualquer tipo de barreira que possa existir, tanto daquele que está pregando, Senhor Deus, dando graça e misericórdia, quanto aqueles que estão ouvindo, Senhor Deus, para que a Tua palavra, Senhor Deus, penetre, Senhor, nos seus ouvidos, desça ao seu coração e faça parte de nossa vida. É o que nós pedimos, Pai. Nos auxilia nessa jornada que é tão gloriosa, que é a exposição da Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 3, verso de 14 a 16. E aí, fechando aqui, né, o capítulo 3, provavelmente nós vamos até a primeira parte, se der, do versículo 16, e deixar o restante para um próximo domingo, né? E eu gostaria de fazer essa leitura inicial, né? E depois passar a nossa exposição. Diz assim a palavra do Senhor: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Queridos, nós chegamos até aqui e percebemos que as instruções que o apóstolo Paulo dá são instruções pastorais. Essas cartas são chamadas de pastorais, no procedimento não só do pastor, né, e a gente vai ver mais adiante no capítulo 5, como ele deveria tratar os mais jovens, mais velhos, em determinadas circunstâncias da igreja, até com relação às heresias, mas fica muito claro aqui que o ambiente do capítulo 3 e do capítulo 2 é um ambiente de culto. Então você vê que no capítulo 3, você tem aí especificamente, né, e nós vamos nos deter aqui, as instruções quanto aos oficiais, o que nós chamamos de oficiais da igreja, ou seja, presbíteros, segundo o que a palavra de Deus diz, que nós entendemos como presbíteros docentes, seriam os ministros, e os presbíteros regentes, que nós já vimos, que são os anciãos do Velho Testamento, né? Que são os governos que Paulo cita ali em uma das suas cartas, que existem na igreja. Os presbíteros docentes, os presbíteros regentes e os diáconos. E está claro aqui, né, que Paulo, ele declara nesses versos as razões para ministrar essas instruções por escrito. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na igreja de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Timóteo deveria saber como deveria se conduzir como um evangelista substituto do apóstolo, uma vez que o próprio apóstolo Paulo poderia se demorar em estar com a igreja e transmitir essas instruções. Nós entendemos, nós sabemos pelo contexto da Escritura que os apóstolos e profetas do Novo Testamento, especialmente os apóstolos, eles estão o quê? Estabelecendo a igreja de Cristo, estabelecendo aí uma segunda aliança, não é isso? Que vem a partir a cruz de Cristo, que aponta para a primeira aliança. Não há uma terceira aliança, não há uma terceira igreja. Então as instruções que nós estamos tendo aqui são instruções cabais, que estão fundamentadas no Velho Testamento, apontadas lá pelas sombras e que agora se manifestam por meio de Cristo Jesus. Então Paulo aqui e os seus discípulos, os apóstolos, estão estabelecendo a igreja do final dos tempos e como ela deve ser até a volta de Cristo. Nós não temos uma terceira volta, nós não temos uma terceira aliança.
Então essas são as instruções que Paulo dá para que a igreja possa caminhar daqui até o final dos tempos. E é o que ele diz aqui no verso 14: escreva essas coisas, para que se eu tardar, verso 15, fique ciente de como se deve proceder na igreja, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A forma estabelecida pelo apóstolo Paulo é aquela, como nós falamos, que deveria acompanhar a igreja em todo o tempo. Fica claro aqui que Paulo está falando não somente dessa parte, mas de toda a epístola, dando ênfase, de certa forma, no que ele havia dito anteriormente com relação ao procedimento do culto. Se nós formos ver nos capítulos posteriores, se você puder abrir, folhear um pouco a sua Bíblia aí, você vai ver Paulo dando instruções a Timóteo como deveria ser o trato pastoral no meio do povo de Deus. Bem como, não só isso, ele deveria fazer e como proceder em relação aos que se opunham a essa doutrina. Ele começa a sua epístola falando sobre isso, sobre aqueles que estavam ali no meio da igreja, trazendo heresia, trazendo erros. E Timóteo deveria ser o responsável em lidar com tudo isso. Ele deveria ser o responsável por supervisionar o culto e a eleição dos presbíteros e diáconos da igreja. Isso fica muito claro para nós aqui. Mas não só isso, mas ele como ministro, como pastor, e isso é um mandamento, um mandato para toda a igreja, ou seja, para os pastores, agir. Ele deveria saber agir em toda e qualquer situação, sabendo de uma coisa muito interessante. Ele não estava à frente de um negócio particular ou qualquer outro empreendimento, mas à frente da igreja de Cristo, que é coluna e baluarte da verdade. Muitas lideranças têm levado a igreja como se fosse um negócio seu, ou como negócio. Nós conhecemos até alguns livros, que traçam algumas estratégias para a igreja, como a igreja fosse uma empresa, com estratégias empresariais, com propaganda, e muitas vezes, mesmo aqueles que não advogam essa causa, agem dessa forma, quando querem fazer uma propaganda excessiva da igreja, que não seja por meio da pregação da palavra. Olha, aqui é um lugar de convivência cristã, venham. Não é assim que se deve proceder na casa de Deus. Não à toa que ela é conhecida como epístola pastoral, porque ela fala do procedimento pastoral. E aí, por trás disso, você percebe que Paulo, com essas palavras, mostra a importância e a dignidade do ofício pastoral na igreja. Abra 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. Os pastores são como dispenseiros a quem Deus confiou a missão de governar a sua casa. E quando nós falamos de pastores, nós não estamos falando só do pastor docente, nós estamos falando também dos presbíteros ou pastores regentes, porque os presbíteros da igreja são também pastores. Olha o que 1 Coríntios capítulo 4, verso 2 vai dizer. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além do que se requer dos dispenseiros, é que cada um deles seja encontrado fiel. E é interessante essa expressão que Paulo vai dar aqui, por dispenseiro. Vou falar mais à frente. Abra Tito capítulo 1, verso 7. E é interessante porque a forma como Tito fala faz uma diferença. Há uma diferença. Às vezes a gente não percebe isso. Como Paulo fala a Tito, como Paulo fala a Timóteo, essas mesmas instruções. Olha o que ele diz ali. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Lá no versículo 1 de Timóteo, capítulo 3, ele diz assim: fiel a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. E aí, essa palavra irrepreensível parece como um epíteto geral daquilo que ele vai dizer. Mas aqui Tito faz dá um aspecto diferente a essa irrepreensibilidade.
Ele diz que essa é uma das características que o pastor tem que ter. Né? Aí ele diz assim, irrepreensível, deixa eu abrir aqui, Tito 1,7. É indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro, não arrogante. Essa é uma das qualidades. Paulo, quando fala a Timóteo, ele fala como se fosse um epíteto e coloca essas qualidades. Ele deve ser irrepreensível. Como essa irrepreensibilidade? Assim, 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 assim. Quando ele fala a Tito, apesar de ter o mesmo entendimento, ele vai dizer aqui, ele vai acrescentar alguma coisa. Ele vai dizer que ele deve ser irrepreensível como dispenseiro. E o que significa isso? A palavra dispenseiro, no original, significa o administrador de uma casa ou dos afazeres do lar. O dispenseiro é aquele que reparte a porção própria para cada servo, ou até mesmo para as crianças. É como se fosse um mordomo, vamos dizer assim, que tinha a responsabilidade de pegar as coisas que as pessoas da casa, os servos, tinham necessidade e entregar nas suas mãos. É interessante que essa palavra, no tempo da sinagoga, ela estava relacionada àqueles que pegavam os suprimentos, né? As cestas básicas, vamos dizer assim, contextualizando, e dava a cada um na igreja conforme a necessidade. Aquelas pessoas que tinham necessidade, vamos dizer assim, de 2 cestas básicas, ele tirava e dava 2. Aquele que tinha necessidade de meia cesta básica, ele dava meia cesta básica. A ideia é essa. Quando o Tito fala que ele deve ser irrepreensível como dispenseiro de Deus, a ideia aqui é aquela que Paulo apresenta em Atos capítulo 20, quando ele, dos versos 17 até o final do capítulo, quando ele diz assim, eu estou livre do sangue de vocês, por quê? Porque eu ensinei, proclamei todo o desígnio de Deus. Tudo aquilo que a igreja tinha necessidade, o ministro, como dispenseiro, ofereceu à igreja. E é interessante, porque, abra 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Nós vamos perceber que não é só o pastor que tem essa função. É lógico que na sua pessoa, ele é aquele que ministra, é aquele que vai trazer a palavra de Deus e vai ministrá-la conforme a necessidade da igreja. E é isso que essa palavra dispenseiro significa. Olha aqui, 1 Pedro 4,10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Essa é uma carta pastoral e ela fala de alguns comportamentos e atitudes específicas do pastor. Mas a igreja também está incluída nisso. Apesar da igreja não ser pastora, né? E aí no sentido de feminino, porque igreja, né? Feminino, porque pastora não existe. Apesar da igreja não ter um ministério pastoral, todos agem de certa forma, ensinando, instruindo, aconselhando. Não é isso que a Escritura diz? Exortando uns aos outros, aconselhando uns aos outros. E olha o que Pedro diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Os ministros dentro do seu dom, aqueles que não são ministros dentro dos seus, como bons dispenseiros da graça de Deus. E aí você vê, sendo apresentado, sendo ressaltado a importância e a responsabilidade do ofício pastoral. E Calvino, quando comenta esse texto, ele faz a seguinte comparação para mostrar essa importância. Ele diz assim: se um homem é responsável por uma grande família, então deve trabalhar dia e noite com grande solicitude, para que nada saia errado em função de algum descuido, inexperiência ou negligência. Se tal cuidado é indispensável em relação a meros humanos, quanto mais em relação ao Criador deles. A igreja não é um negócio seu, nem meu. Eu não sou dono da igreja. Você não é dono da igreja. A igreja é de Cristo. E quando assumimos esse lugar, seja a liderança ou não, porque a gente ouve, pelo menos antigamente ouvia muito, né? As famílias tradicionais que mandavam, moviam a igreja. Você está tomando um lugar que não é seu.
Você foi chamado para ser servo e não assumir um papel que só Cristo pode assumir no meio do povo de Deus. É a igreja de Deus, não é um negócio. Não é a sua casa. Às vezes você chega em casa, né, aquela bagunça, tal. Segunda-feira, né, aquela bagunça e tal. Aí sua esposa diz assim: cara, eu não vou arrumar a casa hoje. Foi final de semana complicado, né? Pastor e tal, aquela coisa, igreja, final de semana, aquela coisa toda. Eu não vou arrumar a casa hoje. Querido, nós vamos almoçar fora. Beleza, ótimo, excelente, vamos lá e tal, aquela coisa. A igreja não é assim, não. A igreja não é a sua casa. E nós não podemos levar a igreja, por mais que tenhamos responsabilidade com o nosso lar, como nós levamos. Porque nós não podemos negligenciar ou procrastinar aquilo que Deus não permite e não quer que seja feito na sua igreja. Mas além disso, a igreja é descrita como casa de Deus. E aí a ideia é de pertencer a Ele, né? Se ela, e a ideia de casa é de habitação, né? Se ela pertence a Deus, Ele deve determinar como é o seu andamento. E é engraçado porque nós podemos fazer uma ligação com a nossa realidade, né? Se Ele é o dono da casa, Ele deve determinar como a coisa anda. Como aqueles que residem na casa devem proceder. Geralmente você não fala assim, aí o filho cresce, né? Cresce, fica adulto, né? Tem o seu trabalho, aí tira a barba na cara, acha que já é homem, né? Mas acha que entrou num nível diferente, né? E por mais que esteja numa situação diferente, não vamos tratar ele como um adolescente ou uma criança, mas como um homem. Aí você diz assim, enquanto você morar aqui, você segue as regras da casa. Não é assim que se faz? Se bem que hoje em dia não se faz mais assim, né? Infelizmente. Mas é assim o correto. Agora, se é assim na casa humana, você acha que na casa de Deus é bagunça? Você, só porque é adulto, pode chegar na hora que você quiser, aí fazendo um paralelo, pode chamar os seus colegas, vamos fazer uma festa aí e tal, né? Os pais saem de casa, viajam, né? Vamos fazer enche a casa, aquela coisa. Não, sem permissão, não. Tem que pedir. Vou usar o carro, sai, pega. Não, tem que pedir. O carro não é seu. É isso? São as minhas regras. Por quê? Porque eu sou o dono da casa. Eu sou o cabeça do lar. E se na família humana é assim, você acha que na igreja é diferente? Não, não é. E o Senhor nos chama à fidelidade. Aqui em especial os ministros, mas a toda a igreja, a fidelidade a Ele. A igreja é a casa de Deus e pertence a Ele, e Ele determina como é o seu andamento. É o que está aqui, claramente. Abre Hebreus capítulo 3, verso de 1 a 6. Olha o que o livro de Hebreus fala no tocante a isso. Olha que interessante. Ele diz assim, Hebreus capítulo 3, verso de 1 a 6. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu. Ele está falando de quem? De Deus e Cristo. Como também o era Moisés, olha a comparação, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, e aqui você sabe que a discussão aqui em Hebreus, né, é a superioridade, a supremacia do Evangelho da segunda aliança, né, em relação à primeira, que era sombras. O que é fiel àquele que
construiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. De que ele está falando? Ele está falando da lei. Ele está falando das prescrições, dos mandamentos que foram dados a Moisés, e que ele fielmente repassou como servo à igreja, e serviu a igreja como esse mediador, e aí a gente vai ver que ele, de uma certa forma, ele aponta para Cristo. 6. Cristo, porém, foi fiel em toda a casa de Deus como filho. E aí eu me lembro de Hebreus capítulo 1, verso 1, quando ele diz que Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, foi fiel como filho. Aí você vê lá, havendo Deus outrora falado de muitas formas e muitas maneiras aos pais pelos profetas, agora ele nos fala pelo Filho. A fidelidade de Cristo com relação não somente à sua missão, mas à sua palavra. Aí ele continua, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós. Ele está dizendo que nós somos casa de Deus, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Ou seja, há uma condição aí, Nós só seremos casa se demonstrarmos isso com as nossas vidas. Se você olhar esse texto, você vai perceber que a fidelidade exigida nesses versos se refere a alguém que administra a casa de Deus conforme a vontade de Deus, o dono da casa. E a comparação é Moisés e Cristo é superior a Moisés, porque ele é que estabeleceu também essa casa. E aqui nós temos a fidelidade de Cristo e a fidelidade de Moisés. Olha que João capítulo 6, verso 38 diz. O que significa essa fidelidade do Filho de Deus? Diz assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Se você virar um pouquinho a página, João capítulo 4, verso 34, ele diz assim, disse Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Tanto Moisés quanto o Senhor Jesus foram fiéis ao Senhor da casa. E qual é a relação que existe? Apesar de Cristo estar muito acima, ser superior, sem comparação a Moisés, eles trouxeram a palavra de Deus com fidelidade, submeteram a sua vontade à vontade de Deus, e cumpriram aquilo que Deus estabeleceu na vida deles para a igreja, não para ele, para a igreja. Matthew Henry faz o seguinte comentário a respeito disso, daqueles que estão servindo na casa de Deus. Ele diz assim: esses que estão servindo na casa de Deus devem cuidar para que se comportem de acordo, para que não tragam opróbrio para a casa de Deus e ao nome digno de quem os chamou. Os ministros devem comportar-se devidamente e cuidar não somente da sua oração e pregação, mas do seu comportamento. O seu ofício os vincula ao seu bom comportamento, porque qualquer comportamento não será suficiente nesse caso. Timóteo deve saber comportar-se, não somente na igreja específica, onde foi designado para habitar por um tempo, mas sendo evangelista e o substituto do apóstolo, ele deve aprender a comportar-se em outras igrejas, onde seria designado da mesma forma para habitar por um período, e, portanto, não é a igreja de Éfeso, mas a igreja católica, ou seja, universal, que é aqui chamada de a casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. Interessante que o que Matthew Henry fala aqui, de uma certa forma, ele está dizendo que toda igreja tem que ser igual no seu procedimento. Mas o culto lá na igreja começa às 7, o meu começa às 8, o lado da minha igreja às 6:30. Essas coisas são secundárias.
A Santa Ceia é feita todo domingo, a Santa Ceia é feita 2 domingos por mês, a Santa Ceia é feita uma vez por mês. Existem coisas que vão fazer uma certa diferença, mas o que é básico, o que é principal, deve acontecer em toda e qualquer igreja. Nós não podemos ter igrejas da mesma denominação ou ditas evangélicas completamente distintas no culto. Porque é isso que ele está apresentando aqui. Na sua liderança, na forma de ministrar a igreja, tem alguma coisa errada. A gente não é perfeito, não existe igreja perfeita. Realmente não existe igreja perfeita. Aí eu vou falar isso mais no final. Os reformadores, eles estabeleceram, ali por meio da palavra de Deus, o que seria a igreja verdadeira e o que não seria a igreja verdadeira. E ele diz, no contexto de igreja verdadeira, existem igrejas mais puras e menos puras. Mas existem igrejas apóstatas. Por que isso? Porque na sua coluna dorsal, se por exemplo, que nem aqueles filmes que a gente vê, na televisão, que explode uma bomba, e aí aquelas bombas tipo da Marvel, e aí a pessoa só fica no osso, como eu já vi um filme, o cara joga uma bomba, acho que é no Homem-Aranha, aí as pessoas morrem, elas perdem o corpo, só fica o esqueleto. A diferença, se você olhar ali, você não vai ver diferença nenhuma, você não vai distinguir quem é quem. Por quê? Porque o esqueleto é o mesmo. Composto com a carne, há uma diferença. Mas uma diferença não fundamental, porque todos têm cabelos, têm olhos, têm 2 orelhas. Então isso quer dizer alguma coisa para nós, ou seja, a igreja tem que ter o mesmo esqueleto. Tem as suas particularidades? Tem. E aí nós temos aí várias denominações, mas o esqueleto é o mesmo. E precisa ser o mesmo. Mas uma outra coisa que nós podemos perceber aqui é que a igreja, o povo de Deus, é denominado de casa de Deus. Às vezes nós temos um conceito errado, Eu acho que é um conceito antigo, não sei se algumas pessoas ainda têm essa ideia, de que isso aqui é casa de Deus. Nós chamamos de casa de Deus porque o povo de Deus está aqui. Mas a casa de Deus somos nós. E quando a igreja está reunida em assembleia solene, é a igreja de Deus. É a casa de Deus. Por quê? Porque além de Ele nos receber como filhos, mediante a graça da adoção, Ele também habita pessoalmente em nós, por meio do seu Espírito. E o sentido que Paulo dá de casa aqui é habitação. Ou seja, nós como crentes somos casa de Deus, santuário do Deus vivo, porque Deus habita em nós. E quando nós estamos reunidos em assembleia solene, a casa de Deus se manifesta. E Deus se manifesta no meio dela, porque habita no meio do seu povo. Abra 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 a 17. Olha que a palavra de Deus fala sobre isso. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Olha o que 2 Coríntios capítulo 6, verso 16 vai falar. E esse aqui é um dos fundamentos para o casamento entre o crente e o descrente, ou seja, o não casamento, Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio diz, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E essa promessa ele dá quando dizia assim, abandonem a comunhão com o mundo. Se afastem do mundo. Não vivam como o mundo. Vamos viver no mundo, mas não vivam
não tenham comunhão e intimidade, não estejam em pacto com esse mundo, ou com aqueles que pertencem a esse mundo. Por quê? Porque vocês são casa de Deus. E quando a igreja está reunida, Deus está habitando entre o seu povo. E por causa disso, nós temos a certeza de que quando a igreja se reúne, Deus está no meio deles, Deus está com eles, habitando entre eles, fazendo morada, presente no meio dos louvores de Israel. Abra Êxodo capítulo 29, verso 45 e 46. Olha o que diz. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirei da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Tem vários textos da Escritura que falam dessa forma, mas vou apresentar só mais um, e esse é muito pontual. Por quê? Porque está relacionado ao estabelecimento do templo de Salomão. 1 Reis, capítulo 6, verso de 12 a 13. Ele diz assim, 1 Reis 6, 12 e 13. Quando a esta casa que tu edificas, se andares os meus estatutos, e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. E é interessante porque aqui a igreja está sendo constituída num lugar específico. Aí eu não vou traçar o que isso significa, mas já falamos sobre isso e vamos voltar a falar sobre isso em outras situações. Mas agora a igreja tem um lugar específico e Deus habita no meio do seu povo, porque o seu povo está naquele lugar reunido em adoração, porque a presença de Deus te faz atuante ali. E as marcas dessa presença eram a arca e outros elementos de culto. Olha que responsabilidade. É a igreja de Deus. Quando o povo de Deus está reunido, Deus está presente. Será que em todas as nossas reuniões Deus está presente? Eu olho às vezes algumas coisas na televisão. Hoje nem televisão, né? Hoje é WhatsApp, as mídias sociais, as propagandas, né, de internet. E aí você vê determinadas igrejas. E algumas pessoas até com certo temor, ingênuo e até pecaminoso. Não, é uma igreja de... Não, não é. Quem conhece os cultos da antiguidade, a Dionísio, a Baco, aos deuses gregos, né, as festas que faziam para esses deuses em forma de culto, você vai dizer, ixi, igualzinho. 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 É interessante, eu não quero aqui adentrar nesse aspecto, mas eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a tragédia grega. Virou literatura, né? O teatro se inicia na tragédia. A tragédia grega é um teatro da época. Você tinha um coral, tinha um corifeu, que era o regente, aí você tinha as pessoas atuando, e aquilo ali era feito em louvor aos deuses. Era um tipo de culto, algo que se oferecia aos deuses gregos. A tragédia era uma encenação religiosa. E nós temos muitas outras festas que eram exclusivamente dedicadas a esses deuses. E muitas vezes nós queremos trazer esse tipo de coisa para dentro do culto. Para dentro do culto. Aí você, pastor, não podemos fazer uma festa? Podemos.
Podemos fazer uma encenação teatral? Ótimo, excelente. Mas não no culto. Você vê Paulo dizendo a Timóteo, quando a igreja se reunia, você aí faça uma peça bem interessante para chamar a atenção das pessoas. Bote Cristo crucificado. Nada disso. O culto é simples. O culto é isso que está apresentando aqui. Nós queremos, às vezes, inventar, inovar. E com sinceridade no nosso coração. Mas uma sinceridade ignorante e pecaminosa. Quando o povo de Deus está reunido, Deus está no meio dele. Deus está ali recebendo a adoração do seu povo, porque é a igreja do Deus vivo, é a casa de Deus. Olha as expressões que são colocadas aqui, e que são expressões pesadas. Casa de Deus pertence a Ele, igreja do Deus vivo. E essa é a grande sustentação da igreja. Ela pertence ao Deus vivo e verdadeiro. O verdadeiro Deus é oposição aos falsos deuses, ídolos mudos e mortos. E a igreja de Cristo pertence a Ele, pois tem em Deus o seu fundamento e amparo. Por isso as portas da morte ou do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque ela é de Deus. E enquanto Deus existir, ela vai existir. A igreja é eterna. A igreja é eterna. A eternidade da igreja é diferente da eternidade de Deus, né? A eternidade divina não tem início. A nossa eternidade tem um começo, que nós fomos criados. E é nessa perspectiva que a igreja é eterna. Abra 1 Timóteo capítulo 6, versos 13 a 16. Olha o que diz. Exorto-te perante Deus, aí você pula aí, e perante Cristo, que guardes o mandado imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas, olha, guarde o mandato imaculado, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita a luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele a honra e poder eterno. Esse é o Deus da igreja. E provavelmente, todos nós aqui, sem exceção, por mais diligentes que somos com relação ao culto, nós somos negligentes com relação a esse Deus. Em reverência, em santidade, em respeito. Por mais que tenhamos a maior reverência possível e o maior respeito possível ao culto a Deus, nós vamos perceber que não somos o suficiente para alcançar a Ele e o nosso culto chegar como aroma suave. E essas coisas só acontecem pela mediação de Cristo Jesus, que por meio da sua perfeição recebe o nosso culto imperfeito e nos aperfeiçoa para que a nossa adoração seja agradável ao Senhor. Lembra do sacrifício que subia aquele cheiro agradável? É essa a ideia. É essa a ideia. Olha o que Mateus capítulo 16, verso 18. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele diz assim: Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas,
Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra é essa? Sobre a confissão de Pedro, não necessariamente sobre a confissão de Pedro, mas sobre aquilo que ele fala. Cristo, o Filho do Deus vivo, é a pedra em que a igreja é edificada. Porque a igreja de Deus, como ele vai dizer, casa de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E é o que Paulo vai falar mais adiante. É a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ao ser denominada coluna e baluarte da verdade, é atribuída à igreja uma dignidade que não é algo ordinário, ou seja, comum ou medíocre no sentido de algo médio, mas algo excepcional, extraordinário e superior. Por quê? Porque a igreja é aquela que sustenta e alicerça a verdade. Igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. A excelência da igreja está naquilo que ela carrega sobre si. Calvino diz que não há nada mais venerável e santo que aquela verdade que abrange tanto a glória de Deus quanto a salvação dos homens, e é isso que a igreja carrega sobre si. Porque a igreja é aquela que proclama a sabedoria celestial, e essa sabedoria é a única que leva o título de luz, ou seja, a luz, a verdade, a instrução para a vida, o caminho e o reino de Deus. Quando você coloca aí um determinante, ou seja, um artigo, você singulariza. Não é uma luz, não é luz, mas é a luz. Porque nada existe semelhante a ela. É quando você diz assim, o Carlos, o Lucas, né? Lucas, Carlos, você está singularizando. E é isso que a palavra de Deus é. E é isso o ministério da igreja. É isso que ela carrega sobre si. Agora, entenda uma coisa, essa verdade, ela só é preservada no mundo através do ministério da igreja. Às vezes a gente precisa abrir a nossa cabeça e colocar essas coisas aqui dentro. Só a igreja, somente a igreja, é aquela que tem essa responsabilidade, essa função, esse ofício no mundo, e é somente através dela que a palavra de Deus vem. Ela pode vir até de outros lugares, Você pode ver lá um programa de televisão falando da palavra de Deus, mas um programa de televisão fala sobre outras coisas. Você pode ver aí, de repente, uma escola cristã, como a gente foi recentemente, e aí eles pregam a palavra, têm preocupação em terem... Legal, é bom isso, é saudável isso. Que bom fosse assim em toda a sociedade. Mas esse é um ministério exclusivo. E quando eu falo exclusivo, não estou dizendo que os outros não podem pregar a palavra. É que ela tem esse munus. Por quê? Porque se o mundo todo se silenciar, ela precisa permanecer na sua missão, que é a pregação do Evangelho, que é proclamar a sabedoria celestial. Veja aí o grande problema. E que grande problema? Quando suprime-se a leitura e a pregação da palavra no culto ou na igreja, você está tirando do mundo o único lugar em que a palavra é ministrada. Mas, pastor, você não tem aí grupos para-eclesiásticos e tal, isso. Eles até podem auxiliar a igreja, mas não são igreja. Porque esses grupos para-eclesiásticos podem acabar, podem terminar. Mas a igreja de Cristo vai permanecer.
E a única função, a função principal da igreja é a pregação da palavra. E aí você olha o nosso contexto. Estão suprimindo a leitura e a pregação da palavra no culto e por vezes até o próprio culto. O que Deus proíbe. Porque na realidade aquilo que o Senhor manda, o contrário, a gente já sabe disso, né? Essa é a lógica da Escritura. Aquilo que ele determina positivamente, o contrário também é verdade. Não matarás, preserve a vida. Quando ele diz assim, em Hebreus, que a igreja deve se reunir, em contexto de perseguição, quando você não se reúne, você está pecando contra Deus. Porque é uma ordem de Deus. Porque é só na igreja que você vai ver essas coisas. Esse é a missão, essa é a missão principal, o carro-chefe da igreja. Pregar o Evangelho. Como diz Paulo, dar conhecimento de todo o desígnio de Deus. E é interessante que essa ideia, essa verdade, que a palavra de Deus, que a verdade, como ele diz aqui, é a palavra de Deus, o Evangelho, só é preservado no mundo através e por meio da igreja. Cada dia isso se torna mais evidente. Por quê? Porque o mundo cada dia mais se distancia do Evangelho. Está distanciando do Evangelho. Antigamente as escolas tinham uma Bíblia, falava-se de Cristo, falava-se do Evangelho, falava-se do cristianismo, seja católico ou protestante. Hoje em dia nem isso. Mas a igreja permanece. A igreja permanece. E essa é uma necessidade tão premente, é engraçado, né? Porque quanto mais o mundo se distancia do Evangelho, mais essa verdade sobressai. É ali, na igreja de Cristo, onde a palavra vai ser pregada, onde a instrução será trazida. E se ela não fizer isso, as pedras vão clamar, como disse o Senhor Jesus. Eu não sei se a intenção do Senhor Jesus ali, eu teria que parar no texto para ver, se pedras ali está se referindo ao coração do homem petrificado, ou a ideia de que até mesmo aquilo que é inanimado vai clamar, porque a palavra está sendo suprimida. Ela é a única a pregar, ensinar ostensivamente, instruir no único caminho da salvação para o verdadeiro e único Deus. É a única, a igreja de Cristo. Você tem muitas igrejas aí, mas que não são de Cristo. Elas não vão pregar e ensinar ostensivamente e instruir no único caminho da salvação para o verdadeiro e único Deus. A própria igreja católica, que se diz cristã, supostamente prega o Evangelho com todas as suas distorções, traz no bojo da sua pregação, não vou nem falar a questão dos santos, a justificação por obras. Essa é uma teologia básica da Igreja Católica. Aí estão as penitências, os confessionários e outras coisas mais. A igreja é a coluna da verdade, porque através do seu ministério a verdade é preservada e difundida. Deus mesmo não vai descer do céu para nós, nem vai enviar os seus anjos para publicarem a verdade, mas vai usar homens, pastores, a quem Deus destinou para esse propósito. E aí entra aquela ideia dos desigrejados. Eu estou fora da igreja, mas eu estou comungando, estou ouvindo pela internet. As pessoas falam isso para mim, eu nem discuto, eu vou falar o quê? Mas isso não é igreja. Está errado. Está errado. Está errado. Eu não vou nem falar desse negócio de pandemia, né? Porque o pessoal já sabe aqui, né? Nós olharmos antigamente, quando logo começou esse negócio de pandemia, eu recebi
um texto, né? Não sei se era um cara antigo ou um pastor recente, falando dos pastores, como Calvino e outros, que morreram. Calvino era um homem doente, mas muitos outros pastores morreram pelas visitas que fazia aos enfermos em hospitais. E eu não estou dizendo para você negligenciar cuidados, mas esses homens que amavam o Senhor, amavam suas vidas, eles percebiam que isso era mais importante do que a sua própria vida. Dizem por aí que a liberdade é mais importante que a própria vida. E se a liberdade é mais importante que a própria vida, onde fica o Evangelho? Se a nossa liberdade é mais importante do que a própria vida, e essa pessoa que disse isso, ou esse tem razão, porque muitos lutaram e derramaram seu sangue para terem liberdade, o que se falar do Evangelho? O que se falar do Evangelho? E aí, nesse escopo, a igreja é a mãe dos crentes, visto que ela conduz ao novo nascimento pela palavra de Deus que é pregada ali. A igreja educa, alimenta toda a vida do crente, os fortalece, os guia à plenitude e à sua perfeição. E o ofício de ministrar a sã doutrina está na mão da igreja. E esse ofício é o único meio para a preservação da verdade. Porque se a palavra se a pregação da palavra for removida da igreja, a verdade de Deus vai desaparecer. Por que você acha que as igrejas da Europa sumiram? Antigamente tinha uma igreja em cada esquina. Eles foram afetados. Mas o liberalismo teológico, o cientificismo, essas pessoas foram dando ouvidos a essas coisas, e o que aconteceu? A palavra deixou de ser pregada. Começa assim, mesclando essas coisas com a palavra de Deus, até esvaziar a palavra. Por quê? E porque vai esvaziar. Porque ela é única. Romanos capítulo 10, 17 diz assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sem ouvir a pregação não pode haver fé. E a igreja depende da autoridade das Escrituras. E é nisso que ela se sustenta. E é nesse aspecto que ela é coluna e baluarte da verdade. E é por meio da igreja que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, verso 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, os principados e potestades nos lugares celestiais. Os que pregam a palavra e os ministros fiéis devem manter e sustentar e divulgar as verdades de Cristo, como os apóstolos faziam, e nesse aspecto eles também são considerados colunas. Por quê? Porque eles sustentavam no sentido de preservar a pregação e o ensino da palavra de Deus e levá-la aos outros. E nesse sentido, eles eram tidos como colunas. Que peso, que responsabilidade repousa sobre esses homens, sobre os pastores da igreja, sobre a liderança da igreja, a quem Deus tem confiado o encargo de um tesouro tão inestimável, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que são vasos de barro contendo tesouros. E Calvino faz um comentário interessante, já estou terminando. Ele diz assim, em relação aos homens, a igreja mantém a verdade, porque por meio da pregação a igreja proclama, conserva pura e íntegra e transmite à posteridade. Se não houver ensino público do evangelho, se não houver ministros piedosos que por sua pregação resgate a verdade das trevas e do ouvido, ou seja, esquecimento, esse ouvido aí é com L, as falsidades, os erros, as imposturas, as superstições e a corrupção de toda sorte assumirão imediatamente o controle. Em suma,
O silêncio da igreja significa o afastamento e a supressão da verdade. E a gente olha esse mundo, a gente sabe que o mundo está indo de mal a pior. Mas a culpa é nossa também. Porque nós não temos pregado a palavra de Deus. Nós não temos vivido essa palavra como deveria. Nós temos nos acovardado. E é hora de parar com isso. É hora de começar a mostrar a nossa cara, quem nós somos, o que nós cremos. E eu não estou falando só para você, não estou falando para mim. Porque muitas vezes já me acovardei em determinadas situações. Às vezes você olha aquela situação e não vale a pena falar. Mas a situação está feia. E se nós nos calarmos, as pedras vão clamar. Matthew Henry, ele faz uma aplicação interessante dessa realidade. E eu gostaria de ficar por aqui. Ele diz assim: vamos ser diligentes e imparciais em nossas próprias averiguações em torno da verdade. Vamos comprar a verdade a qualquer custo, sem medir os esforços para descobri-la. Segundo, vamos ser cuidadosos para guardá-la e preservá-la. Compre a verdade e não a vendas. Provérbios 23, 23. Não te separes dela sob hipótese alguma. Terceiro, vamos cuidar para divulgá-la e transmiti-la de maneira segura e incorrupta para a posteridade. Por último, quando a igreja deixa de ser a coluna e fundamento da verdade, vamos acabar abandonando-a, porque nosso respeito pela verdade deve ser maior do que o nosso respeito pela igreja. Já não somos mais obrigados a continuar na igreja quando ela deixa de ser a coluna e fundamento da verdade. Calvino afirma em seu comentário que o apóstolo Paulo não reconhece a existência da igreja, exceto onde a verdade de Deus é exaltada e esclarecida. Os reformadores, eles para guardar as pessoas de não estarem indo para determinadas falsas religiões, porque surgiram muito naquele tempo. Nós temos ali os reformadores radicais, e outras, os Quakers, mais adiante, e muitas outras supostas igrejas evangélicas, mas que não eram igreja. E aí, os reformadores, olha, as marcas da igreja são pregação da palavra, fiel pregação da palavra, administração correta dos sacramentos e, no cantinho lá, exercício da disciplina. Quando uma igreja não tem uma dessas marcas, ou não tem essas marcas, melhor dizendo, não é igreja. E quando a gente olha, isso é muito mais profundo e abrangente do que a gente pensa. E aí eles vão dizer, existem igrejas mais puras e menos puras. Mas a igreja, quando se afasta da verdade, se afasta da pregação, dizia um grupo que a marca da igreja era uma só, a pregação fiel do evangelho. Certa vez, o pastor Paulo estava pregando na reunião do presbitério, e ele disse uma coisa na sua pregação muito interessante. Ele diz assim, que o importante não é o início. O importante não é começar bem. O importante é terminar bem. Porque muitos começaram muito bem e se perderam. E por mais que o começo seja importante também, a gente vai ver que a palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Quantos irmãos ficaram pelo meio do caminho? Quantas igrejas ficaram pelo meio do caminho? Existem hoje, mas claramente não são igrejas de Cristo. E nós precisamos tomar cuidado. Entender que a igreja não é nossa, é de Deus. E é Ele quem determina claramente
como deve ser o nosso procedimento e a nossa vida nesse mundo. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos